Tem um programa, vamos dizer assim, parece que é no Kawaii, que o rapaz responde perguntas, e a maioria delas envolve a Bíblia e o Novo Testamento, em que explica que os mortos dormem e de nada sabem. Mas então, como o médium tem comunicação com os espíritos? Esta pergunta foi deixada em um comentário do último vídeo que nós fizemos da nossa série Obsessão e Desobsessão, cuja temática do nosso vídeo foi exatamente desobsessão, uma imersão nas estruturas da psique humana. Então, em algum momento da nossa fala surgiu a dúvida desse nosso inscrito. E ele continua dizendo que parece que por mais que se esclareçam as coisas, mais dúvidas surgem. Porém, é preciso ter uma religião. Isto é melhor do que não ter fé. Bem, nós já conversamos muitas vezes aqui no canal Escola da Vida Maior, no YouTube, que no transcorrer dos anos, especificamente de Jesus até o dia presente, e hoje é dia 25/1/2025, nós, dizendo de uma forma generalista, a humanidade terrena aparenta ter uma percepção bastante obliterada ainda sobre a sua natureza espiritual. Existem aqueles que buscam algum entendimento, como é o caso do nosso inscrito, que se defrontou em algum momento com alguns contrapontos em seu entendimento. A pergunta que ele nos trouxe, ou a dúvida que ele nos trouxe, é bastante aprazível, porque servirá para bastante reflexões neste nosso conteúdo. Veja bem, se os mortos dormem, como os médiuns se comunicam com os espíritos? Vamos usar então um dos principais dons, ou talvez o principal dom, que Deus deu a nós outros, suas criaturas, e que é justamente este dom que nos difere das demais criações divinas, que é a racionalidade. Vamos racionalizar um pouquinho sobre tudo isso? Como Muhammad, o nosso inscrito, disse, ele ouviu, segundo a interpretação de alguém, baseada no Velho Testamento, que os mortos dormem. Veja bem, os mortos dormem. Se estão dormindo, eles não estão mortos, eles estão vivos. Por que dormem? Porque se estivessem mortos realmente, eles inexistiriam e não estariam dormindo. Então nós já vamos começar a resolver uma problemática de forma racional neste momento. Aqueles que dormem não são mortos, e sim vivos. Os vivos que dormem, mortos segundo a carne, mas não mortos segundo o espírito, porque o espírito é o princípio da coisa. O princípio do ser humano é o princípio espiritual. A individualidade, o ser inteligente, aquele que comanda o carro, o veículo físico que nós utilizamos, semelhantemente a um mergulhador de altas profundidades que se utiliza de uma vestimenta chamada escafandro para sua ambientação em um espaço que não é próprio da sua natureza. E o espírito não é um ser próprio da natureza terrena ou da natureza corpórea. Ele está, assim como o escafandrista, a experimentar um outro local por um tempo. E a vestimenta do espírito para a ambientação no planeta Terra é o corpo físico. Então, corrijamos uma coisa: o corpo morreu, mas o espírito é perene. É muito provável que, se o nosso inscrito fosse fazer a mesma pergunta para aquela pessoa que disse a ele que os mortos dormem, esta pessoa não aceitaria isso muito bem, porque esta é a verdade dela, esta é a realidade dela. E será a realidade dela por muito tempo, enquanto ela não parar para pensar: como eu cheguei a esta conclusão de que os mortos dormem? Talvez ela se recorde, muito provavelmente não, de que em algum momento alguém disse isso a ela e ela não questionou, ela simplesmente aceitou. Porque dentro do seu grau de consciência, naquele momento, fazia sentido. Não era racional, não era lógico, mas satisfez, naquele momento, a sua curiosidade ou o seu entendimento. E é assim que nós funcionamos. Nossa percepção sobre a vida é baseada nos aspectos da vida corpórea e os impactos que eles realizam sobre nós, que são percebidos e até pressentidos muitas vezes pelos canais de percepção próprios do corpo físico e não próprios do espírito. Voltemos à analogia do escafandrista.
O escafandrista em altas profundidades, ele respira o oxigênio? Sim, respira. Dos cilindros que traz consigo. O escafandrista em altas profundidades, ele vê a luz do sol? Não. Ele vê o litoral? Não. Ele vê outras pessoas? Apenas aquelas que se dispuseram a mergulhar com ele. Ele só vê aquilo que está em seu entorno. A fauna marinha, a flora marinha. E nada mais. No mais, é só água, o meio líquido que o envolve. E nós somos envolvidos, quando na superfície, por uma atmosfera fluídica própria das emanações mentais e emocionais daqueles que conosco coabitam naquele espaço. E somos fortemente influenciados por estas percepções mento-emotivas, auditivas, gustativas, visuais, táteis, de tal sorte que não precisamos, por assim dizer, de perceber a vida por outros canais, os canais que nos são próprios, os canais espirituais, já que isto exigiria de nós um esforço maior. Por exemplo, como o escafandrista iria se comunicar com alguém que não está naquele ambiente líquido, em altas profundidades junto a ele? Só se fizesse por um aparelho comunicador. Não adiantaria falar, não adiantaria gritar, não adiantaria berrar ou espernear. Seria através da tecnologia. E a tecnologia do espírito para a comunicação com alguém que não está no seu mesmo plano dimensional está circunscrita ao seu campo psíquico, que, devidamente adestrado, poderá contactar com outros telepaticamente, visualmente, de acordo com as suas maiores ou menores disposições. Simplesmente porque o outro desencarnado não está morto, ele está vivo. Mas a questão seguinte é, mas ele não está dormindo? Vamos racionalizar mais um pouquinho para que possamos crescer em entendimento. Alguma vez você já se encontrou dormindo e teve um pesadelo? Por conta do temor, da ameaça que você sentia presente, você tentou a fuga. E essa fuga era o despertar. Todavia, você encontrou dificuldade para despertar em um destes pesadelos. É como se você estivesse amarrado, revestido por uma mortalha e não conseguia se mexer, embora consciente estivesse de que estava dormindo e queria acordar. Você se lembra como foi essa sensação para você? Foi agradável? Eu creio que não. Foi uma sensação bastante terrível, de impotência, sensação de morte, morte do corpo, impossibilidade de continuar a conduzir aquele veículo físico. Mas aí você conseguiu despertar e se sentiu aliviado com isso. Guarde, portanto, esta informação e façamos uma nova reflexão. Todas as doutrinas religiosas, e agora nós vamos falar um pouquinho de religião, sejam da Ásia, do Oriente, do Ocidente, o cristianismo, o protestantismo, todas elas concordam em um aspecto, pelo menos: a unidade divina. Deus é a causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos, infinitamente bom, inteligência suprema, extremamente misericordioso e justo. Qual seria o objetivo de Deus, então, de, após um ciclo de permanência sobre a Terra, alguns gozando de todos os prazeres, outros de total infelicidade, regressando à pátria celeste enquanto espíritos, devamos entrar em uma espécie de torpor, nos impossibilitando racionalizar, nos movimentar, privando-nos de uma das dádivas que ele nos conferiu, que era do livre-arbítrio. Se até aqui no plano terreno nós temos o livre-arbítrio, o direito de ir e de vir, por que Deus faria isso conosco? Fazendo com que nós repetíssemos aquela sensação estranhíssima e desconfortável do amortalhamento quando quereríamos despertar de um sono terrível. É um castigo? É uma necessidade? Se é uma necessidade, qual o objetivo disso? Lembrando que quando isso acontece durante o sono, se passa em alguns segundos. Certamente não chega a 1 minuto, mas é extremamente doloroso, desconfortável. Mas quando isso acontece, na hipótese de ser veraz, de ser um fato que nós desencarnamos, ou seja, o corpo morre e nós teremos que ficar adormecidos, isto durará muito mais tempo, muito mais do que 1 minuto. Durará meses, talvez anos, talvez séculos. E com base no quê? Então eu digo que é assim. O nosso inscrito ouviu algo que estava baseado na interpretação de alguém sobre o Velho Testamento. Então eu vou falar um pouco do Novo Testamento, de Jesus.
que disse: nenhum de nós ou ninguém verá o reino dos céus senão nascer de novo. Quanto tempo nós demoramos para nascer de novo? Ou seja, reencarnarmos. Será um minuto, um dia, meses, anos ou séculos? Na realidade, seria uma falácia, até leviano, estabelecer quanto tempo durará a nossa permanência na erraticidade, ou seja, fora da matéria. Todavia, certamente não é tão breve quanto o despertar de um sono. E para a grande maioria de nós, muito provavelmente levará alguns anos. Então, baseado nesta reflexão de cunho lógico, entendemos que poderemos ficar na inconsciência por muitos anos? Donde então está a chamada justiça de Deus, a misericórdia, a benevolência, em fazendo bons e maus, justos e injustos, passarem por tal tortura ou tal flagelo, sendo merecedores ou não? Este é um questionamento que se assemelha ao questionamento que nós gostamos muito de lembrar de Martinho Lutero. Lembram das indulgências, que era uma certificação adquirida através da paga de um certo amoedado, para que eu não seja enviado imediatamente após a morte do meu corpo físico ao inferno? Veja bem, a própria Igreja Católica considerava que não se dorme. Haveria um inferno onde eu ficaria pagando os meus pecados, entre aspas. E quem adquirisse, ou seja, quem tivesse condições financeiras para adquirir a indulgência, um certificado de papel, poderia ficar estagiando no purgatório um pouquinho antes do inferno. Numa analogia seria assim: o vulcão está em erupção. Você quer ficar na base do vulcão, no pé, na planície, ou você quer ficar na cratera do vulcão? A cratera seria o inferno e o purgatório seria uma possibilidade de queimar menos lá na planície, esperando a próxima erupção. Isso era um absurdo para Martinho Lutero, é um absurdo para nós outros também, simplesmente porque Deus é pai e não é padrasto. E todo pai quer o melhor para os seus filhos, lhes dá oportunidades análogas para que eles cresçam em entendimento e em sentimentos. Trouxe esta lembrança de Martinho Lutero só para fazer uma analogia que em vários momentos bíblicos não é possível interpretar que nos demoremos dormindo até a próxima encarnação. Ah, mas de onde você trouxe esta questão da encarnação? Como que eu vou saber se essa encarnação ou a próxima encarnação realmente existirá? Novamente, ninguém verá o reino dos céus senão nascer de novo. E outras falas do Cristo também asseveram ou deixam bem claro que a mensagem renovadora, a boa nova de Jesus, era essencialmente as vidas sucessivas através da reencarnação, com um propósito educativo ou reformador para ascendermos meritoriamente a etapas novas todos os dias, as quais ele chamou de vida futura. E, resumidamente, um objetivo muito claro: a vida espiritual como espíritos purificados. É de uma das leis inamovíveis ou imutáveis de Deus que todos nós progridamos infinitamente. Nós vemos isso racionalmente a todo instante. As coisas que eram antes de tal forma se modificaram hoje. As legislações, os comportamentos sociais, a geografia da Terra, desde a metamorfose dos insetos até o aprimoramento intelectual, moral e físico da raça humana, a todo instante nós percebemos essas modificações. Se tudo isso responde à lei do Criador, por que o espírito, encarnado ou não, ficaria inerme, estagnado, improdutivo? Qual seria o objetivo de Deus? Eu não vou deixar você queimando neurônios para descobrir este objetivo, porque na realidade ele não existe. Você pode até dizer: ah, hoje eu não compreendo qual seja o objetivo de Deus para nos permitir ou para nos obrigar a dormir indefinidamente até o próximo despertar, até o juízo final. Mas quando cunhamos a terminologia juízo final, já para nós se afigura num grande absurdo, porque a inteligência suprema iria criar para depois destruir. Não faz sentido algum. A racionalidade, portanto, é a consequência do aprimoramento da nossa fase instintiva, que representam as experiências corpóreas e extracorpóreas ao longo de várias existências, das existências passadas, do momento presente, e que vão coligindo num amontoado de memórias e dados úteis para que nós cresçamos consciencialmente.
E daí vem outra pergunta, e esta eu que faço e não é o nosso inscrito Muhammad. Por que então, depois de tanto tempo, as pessoas continuam vendendo tais informações? Sim, vendendo. Já ouviram o ditado popular, vender o peixe? E é justamente isso que acontece. São dois os motivos. O primeiro motivo, um motivo bem simples. Naquele momento em que eu recebi essa informação, porque aquilo não era um interesse imediato, algo imprescindível que eu precisaria mergulhar, estudar, pesquisar, mas sim era apenas uma curiosidade, aquilo que me foi informado de que os mortos dormem me satisfez naquele instante. Porque o meu interesse eram outras coisas e eu não queria ficar gastando tempo com aquilo. Comprei a informação, enfim, comprei o peixe e saí a vender o mesmo peixe. O grande problema é, qual é a qualidade deste peixe? O peixe era um peixe apropriado ou inapropriado para o meu consumo? Também ou é para outrem. Logo, à medida que eu continue a vender este mesmo peixe, eu vendo, no mínimo, uma falácia. Muitos que se encontravam em um momento semelhante ao meu vão dar crédito àquela informação e vão, portanto, inquestionavelmente, guardá-la consigo ou multiplicar. Existe também uma segunda possibilidade, e é a possibilidade que nós vemos a todo instante. Muita gente utiliza-se de contra-informações, hoje chamadas de fake news, para induzir um indivíduo ou uma coletividade a amoldarem as suas condutas, os seus pensamentos, as suas ideologias, na conformidade do seu interesse. É disso que decorrem os conflitos sociais, as guerras, os morticínios. Sem inteligência emocional, sem racionalizar sobre o que a minha conduta poderá provocar para a vida alheia, eu vou multiplicando uma série de informações que eu sei que são inverídicas, que são nocivas, que estimulam a permissividade, o risco à vida alheia, a dor, as mortes. Nisto que nós falamos, da interpretação, da venda do peixe, remete-nos à lembrança do profeta Jeremias, que disse: não creiais em todos os espíritos, mas antes provai se eles vêm de Deus, porque existem muitos falsos profetas entre os encarnados, mas também os há na erraticidade. Então o próprio Jeremias nos deixou claro que devemos nos acautelar quanto a estas pessoas. Não importa se nos transmitem uma informação crendo que seja verdadeira, ou com a malícia ou ardil, o que importa é que nós nos acautelemos o quanto mais. E o indivíduo humano sempre falou com os espíritos. Moisés falava com Deus. Abraão falava com Deus. Racionalizando mais uma vez, será que eles falavam realmente com Deus ou algum dos seus emissários? Que, pela fé que lhes era própria, pela cultura, se estes emissários se apresentassem de outra forma, eles achariam que estariam a falar com um demônio, com um espírito inferior, e não lhes daria ouvido. E todo o trabalho de porta-vozes divinos seria perdido. Mas a advertência de Jeremias era providencial. Por quê? O próprio Abraão foi orientado por um espírito a promover o holocausto, sacrificando o próprio filho. A razão de Abraão estava em conflito entre ser fiel a Deus e sacrificar aquele a quem amava. O instinto natural levou-o à hesitação, permitindo assim uma resposta que satisfizesse o seu coração, do tipo: tá bom, Abraão, era brincadeirinha, tá? Eu só queria saber o quanto você estava disposto a servir a Deus. Se a sua fé era forte como uma rocha ou vacilante. Eu já senti do teu coração que você é um servo fiel. Não precisa sacrificar mais o seu filho. Abraão deve ter se sentido bastante aliviado. E esta é uma das lições bíblicas do Velho Testamento que nós devemos tomar para nós. A racionalidade. Deus, infinitamente justo, bom, misericordioso, iria mandar um servo fiel sacrificar um ente querido a quem ele mais amava, sem motivo nenhum, sem motivo aparente? Seria diferente se, hipoteticamente, Abraão estivesse em um desfiladeiro, com a mão direita segurando a mão de 2 filhos e com a mão esquerda segurando a mão de um filho, e tivesse que fazer uma escolha, salvo 2 ou salvo 1. Se ele ouvisse a voz a dizer: deixe aquele um para salvar os outros 2, haveria até uma certa lógica, mas não naquelas circunstâncias. Então hoje, nós já não somos mais tentados desta forma. Na realidade, nós até somos.
e respondemos de acordo com o que nós vimos produzindo de comportamento positivo ou negativo em nossas vidas. É isto que vai determinar se nós cederemos à corrupção, ao mal, ou se manteremos-nos erigidos fielmente ao nosso propósito moralizante. Mas eu tenho absoluta indiferença moral. Sou inteligente, mas no campo da moralidade, e a moralidade é a resposta à vida como um ciclo incessante de educação do espírito, cujo alguns indivíduos ainda estão no estágio inicial e por isso são indiferentes. Sendo assim, ainda que eu seja inteligente, mas moralmente questionável, eu não me importo nem um pouco com os resultados, desde que a minha atitude me favoreça. E o que eu ganho com isso? As pessoas ganham poder, ascensão, riquezas. E isso também pode acontecer no seio religioso. Não estou a dizer que a pessoa que informou esse nosso assinante tinha esta intenção. Longe disso, eu creio que não. Creio sim na primeira opção, que ela ouviu essa informação, a informação a satisfez e ela multiplicou sem antes refletir ou racionalizar se, porventura, seria isso mesmo? Mas a história nos revela isso. Nós temos na história a associação da Igreja Católica com os poderes políticos e ambos compartilham do poder estatal. Por muito e muito tempo, os clérigos, os papas, ostentavam uma fortuna imensa. Mesmo no tempo de Jesus, as conveniências eram que ditavam as regras de conduta dos sacerdotes, fariseus e saduceus, que se vestiam com grande pompa, que tinham mesas fartas, que se consorciaram com os romanos, com Herodes, o rei dos judeus, mas não estavam nem aí para Jesus. Aliás, foram eles os principais perseguidores do Cristo. No final da fala do nosso inscrito, Muhammad da Silva, ele disse que é melhor ter alguma religião, mesmo que as coisas sejam confusas, do que não ter fé. E eu concordo absolutamente com ele, porque não é a religião que modifica o homem. O homem é um indivíduo ímpar da criação divina. Embora todos tenhamos a mesma destinação da busca pela perfectibilidade a todo instante, seguindo premissas ou virtudes que devem ser alcançadas ou construídas de pouco em pouco, para que no final nós consigamos, reunindo essas pecinhas ou essas virtudes na forma de um grande quebra-cabeça, formarmos um panorama ou um quadro que se chama amor, ou seja, saber o que realmente é o amor. Esta é a destinação do indivíduo humano, os dispensadores das leis divinas, fazermos esse mecanismo universal funcionar em nome de Deus. Mas para isso nós precisamos, antes de tudo, compreender quem nós somos para fortalecermos objetivamente os nossos propósitos na vida e, enfim, reconhecendo-nos úteis à obra da criação, refinarmos o nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso poder de escolhas, respeitando o próximo, porque é a partir do respeito que nós construímos os alicerces, os fundamentos, as bases do verdadeiro amor, porque não existe amor sem respeito e não existe fraternidade sem amor. Assim é que Jesus deixou uma única lei para nós, resumiu todo o decálogo em uma única obrigação para todos nós, obrigação moral, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu espero que esta nossa fala tenha ajudado a despertar um pouco a sua necessidade ou seu entendimento de que devemos refletir sempre sobre tudo, racionalizar, pois este é o nosso principal atributo divino. E, enfim, despertando, sermos seres de luz. Tenha uma boa vida.